Olá, então, bem-vindos a mais um episódio dos Trilhos do Peregrino. E desta vez eu convidei o meu grande amigo Nuno Afonso para falar sobre meditação e sobre a arte de ensinar o silêncio, que na verdade temos-nos apercebido aqui na escola, provavelmente é das coisas mais difíceis de ensinar, ou talvez de aprender. Antes de começar aqui a entrevistar o Nuno, gosto aqui de me lembrar dos nossos caminhos pré-escola. Eu e o Nuno já nos conhecemos há muitos, muitos anos, desde os meus 19 e dos teus, não, dos teus 20, não é, Nuno? Por aí. Já vão Provavelmente. 31 anos, portanto, sim, dos meus 20. Sim, exatamente. Eu teria 19, o Nuno 20 e, e encontrámos-nos, conhecemos-nos no verão, se bem que me lembro, conhecemos-nos no verão e muito rapidamente começámos a ter assim uma sintonia muito grande um com o outro. Fomos nos tornando amigos e sempre, apesar de naquela altura eu viver em Lisboa e o Nuno viver no Algarve, nós tínhamos sempre assim encontros muito sincronísticos quando algum de nós precisava de falar ou estava numa crise qualquer, procurava o outro. E isto foi-se prolongando ao longo dos anos e ao longo da nossa vida mudar e casarmos e termos filhos e seguirmos caminho. Mas há uma história que eu gostava de contar, Nuno, a história da Irlanda. Eu tenho de contar. Eu e o Nuno éramos muito amigos e, portanto, partilhávamos muita coisa um com o outro. E, naturalmente, tínhamos as nossas aventuras e desventuras amorosas. E apesar de não partilharmos propriamente essa parte um com o outro, nós sabíamos, não precisávamos de falar para saber mais ou menos o que é que o outro estava a passar. E naqueles momentos de maior desilusão com a vida, a gente dizia: Nuno, se tudo correr mal na nossa vida, já não me lembro se era aos 30 ou se era aos 40, já não me lembro, mas era qualquer coisa tão. Se tudo correr mal, a gente casa-se e vai viver para a Irlanda, que era assim o nosso país de eleição. E até aqui estava tudo bem. Mas a determinada altura dizia, e depois eu faço peixe cozido. E eu não dizia, eu não gosto de peixe cozido. Desculpa lá, vai tudo abaixo, porque se eu tiver de comer peixe cozido, eu não vou contigo para a Irlanda. Pronto, o que aconteceu foi que as coisas não correram mal, a nossa vida seguiu, não fomos para a Irlanda e hoje o Nuno come peixe cozido. Não muitas vezes, mas já como. Não posso dizer que seja um dos meus pratos favoritos, mas pronto, já não é impeditivo. Já não seria o impeditivo. Na altura foi. Não seria impeditivo. Mas acho que foi bom o caminho que nós percorremos, não é? E mantendo assim a nossa amizade Sem sem dúvida. fugirmos para a Irlanda. Ah, Aliás, só antes de continuar, ainda não falaste do momento em que nos conhecemos, ainda me consigo lembrar da, daquela noite na esplanada em que tu chegaste e sentaste quando nos conhecemos. No grupo de amigos em comum, e tu chegaste e sentaste foi como tu dizes, foi aquela química, digamos assim, aquela amizade instantânea que parece que nos conhecíamos já desde sempre. é verdade, é verdade. Foi algo que sempre mantivemos, essa amizade e esse lugar de ressonância. E é engraçado porque houve alturas da nossa vida em que, devido ao trabalho, às questões familiares, à distância, nós chegámos a estar muito tempo sem nos falarmos. Às vezes com uma mensagem, um telefonema mais superficial, mas sempre que nos encontrávamos, este lugar regressava. E é muito bom. E com muita alegria posso dizer que o Nuno é um dos meus grandes amigos e posso também, hoje em dia, com muita felicidade, alargar esse afeto à família dele. E eu mesmo em relação à tua família, não é? Então, agora que já cuscámos sobre a nossa vida, para quem nos quiser ouvir, o Nuno é terapeuta transpessoal e também faz parte dos nossos tutores, de um dos nossos professores de instrutor de meditação transpessoal. E efetivamente o Nuno tem aqui uma característica que eu acho que foi fundamental para o chamar para falar de meditação, que é o Nuno não fala muito. O Nuno é, da equipa, provavelmente a pessoa mais calada. Mas a verdade é que quando ele abre a boca, vale sempre a pena ouvi-lo. Eu sei que te estou a envergonhar, Nuno, mas tu sabes que aqui na equipa nós temos essa opinião do este rapaz. Se de facto trouxesse cá para fora tudo o que traz dentro, e muitas vezes eu sei o que se passa dentro e tu escolhes não o fazer, ah, muito mais gente iria beneficiar daquilo que tu tens.
Então gostava aqui de trazer um pouquinho e sem grande exigência, quem é que tu és? Se te perguntassem quem é que tu és e tu quisesses responder de uma forma cardíaca com o coração, o que é que tu dirias hoje em dia? Espero que tenhas começado com a pergunta mais difícil É para ser mais fácil e daqui, que a daqui seguir em depois diante. seja tudo mais fácil. Isto é uma pergunta que eu próprio me faço há tantos anos, né? Esta pergunta. Se calhar não sou só eu, somos todos. Quem é que eu sou? Atualmente, quem é que eu sou atualmente? E sem rótulos e sem títulos, não é? Quem é que eu sou? Neste momento, uma pessoa a viver aqui um grande período de transformação ou de renovação, a enfrentar assim grandes desafios, mas tem sido bastante enriquecedor. Uma pessoa com vontade de crescer todos os dias, de me tornar o melhor ser humano, de evoluir nesta caminhada de autoconhecimento, neste caminho de espiritualidade, seja isso o que for. Uma pessoa com mais consciência, com mais responsabilidade naquilo que é este meu caminho, este percurso. Uma pessoa também mais em paz comigo próprio, que já é neste momento capaz de olhar para trás com compaixão para aquilo que foi o meu caminho, aquilo que me coube viver, aquilo que foi a minha história, a minha vivência, tudo já mais pacificada com isso tudo. E neste momento mais verdadeira e mais honesta. Neste período de, como tu sabes, falarmos há pouco tempo, eu estou neste momento a viver aquele período de mudança de pele, com todos os desafios e medos que isso traz. Mas também toda a oportunidade de crescimento que isso me tem proporcionado. E neste momento é nesse crescimento, tentando cada vez mais acreditar mais em mim, nas minhas qualidades, nas minhas capacidades, naquilo que eu tenho, posso levar, oferecer ao outro. É isso que eu sou neste momento, assim de uma forma mais resumida. Grata. É uma pergunta injusta, quase o quem és tu, porque eu sinto muito que é aquilo que tu disseste. Nunca há uma resposta certa e nunca há uma resposta igual de um dia para o outro, não é? E este constante atualizar-nos, mas também sinto que aquilo que tu trouxeste agora é tão importante, este lugar do viver uma mudança de pele, de conseguir olhar para trás com compaixão, de saber que a vida traz constantes crises e que não é preciso estar arrumado, nem estar resolvido para também se fazer um trabalho com o coração com os outros. E muitas vezes aquilo que sinto é que nós trazemos esta, este preconceito que temos de ser já qualquer coisa muito estabelecida para poder estar ao serviço da vida, digamos assim. E se calhar a única coisa que temos de trazer pré-estabelecida é o nosso compromisso com isso, porque o resto a vida vai tratando e nem sempre, ou quase nunca, é da forma como nós gostaríamos. E neste lugar. Eu estou a fazer algumas perguntas às quais sei a resposta, mas isso não importa. Neste lugar de mudanças de pele, neste lugar de desafios da própria vida, tu sentes que houve alguma que te impulsionou para este caminho de autoconhecimento? Ou já era uma sede que tu trazias? O que é que aconteceu para tu te virares para estes lugares menos superficiais, digamos assim? Olha, olhando assim para trás, posso identificar uma fase da minha vida, há uns 12, 13, 14 anos por aí, foi que acho que realmente deve ter sido do começo. Não que eu tenha tido noção disso. Foram momentos em que eu chamo mesmo hoje o momento mais negro da minha vida, aqueles anos mais negros da minha vida, é assim que eu olho para eles. É que eu tive um problema, foi mesmo uma depressão, já falámos sobre isso, tu sabes. Foi um momento em que, aqueles momentos em que de repente tudo deixa de fazer sentido, né? A pessoa acorda de manhã, eu de manhã acordava, abri os olhos e para mim era uma desilusão saber que ok, tenho um novo dia pela frente. Eu queria continuar a dormir e cheguei a este ponto e percebi, não.
algo está mesmo muito mal comigo, algo se passa. Não, agora olhando para trás percebo, era realmente foram momentos de grande vazio, de grande desconexão comigo próprio, com tudo, com toda a minha volta. Não havia razão aparente com aquilo. Tudo bem, tenho um emprego estável, família, tudo bem, saúde. E uma pessoa chega àquele ponto. Posso dizer que foi esse momento realmente assim algo, um começo, mas lá está, sem que eu tivesse noção disso. Ok, depois procurei a ajuda médica e para ganhar alguma estabilidade e depois aos poucos comecei a perceber, ok, algo não está bem, há algo mais do que isto. Mesmo até chegar a este ponto havia momentos em que eu me interrogava, né, da humildade e ok, mas tem que haver mais do que isto. Tem que levantar e trabalhar todos os dias, estar para casa, no a seguir trabalhar, mas que é esta rotina de trabalho, um trabalho que, ok, se o trabalho começa a não nos preencher e a não nos dar sentido e o vazio começa a aumentar e começamos a interrogar, tem que haver mais do que isto, né? A vida tem que ser mais do que isto. E este tipo de descontentamento foi crescendo até a culminar nesse ponto, né? Que tudo foi posto em causa, não foi só mal para mim, mas as pessoas à minha volta acabaram por sofrer com isso. Mas procurei essa ajuda, ok, consegui ganhar ali alguma estabilidade, alguma estrutura, voltar a caminhar, entre aspas, digamos assim, e depois houve outro momento importante aí, foi realmente um momento impulsionador para este caminho de autoconhecimento. Não que eu o quisesse fazer, porque eu nunca tinha, lá está, eu não tinha noção, não sabia que, ok, se calhar cheguei aqui uma depressão, tenho que agora procurar um caminho de espiritualidade. Não tinha propriamente essa noção. Sabia que, ok, as coisas não podiam seguir o mesmo rumo, me levaram àquela situação, algo tinha que ser diferente. Não tinha bem, ok, se calhar mudar aqui qualquer coisa na minha atividade profissional, mudar para houve realmente uma mudança, também trouxe ali também uma lufada de ar fresco, mas acho que o grande momento foi a entrada aqui na EDT, a entrada na escola, como aluno, para o curso de terapia transpessoal. E que aconteceu de uma forma acidental, entre aspas, né? Que não há acidentes. Posso dizer, recordo deste momento também, num jantar no verão, em que alguém, tu sabes quem, me diz assim, oh Nuno, acho que tu devias te inscrever e tirar este curso. E eu perguntei, mas qual curso? Este curso, isto que a escola tem, a EDT, este curso de terapia, acho que tu davas um bom terapeuta, tu sabes ouvir, tu sabes escutar, e eu ouvi aquilo, mas pensei que eu não, eu, curso de terapia, eu terapeuta, eu os caminhos de espiritualidade, não, isto não é para mim. Como tu sabes, esta frase também conheces, não, isto não é para mim. A questão é que, embora lá está, eu rejeitasse desta forma, a minha mente rejeitasse lá está algo novo, algo desconhecido, que me fizesse ver, não, aquilo não é para ti, mantém-te lá segurinho no teu caminho, estás muito bem assim, seguro. Mas havia qualquer coisa cá dentro que não me deixou ignorar esse. E aquilo, de volta e meia, aquilo começava aqui a palpitar, mas começava aqui a chamar, olha, se calhar devias fazer aquele curso, se calhar devias te inscrever. Depois vinha a mente, não, aquilo não é para mim, isto não é, não tenho jeito nenhum para estas coisas. E depois, no dia a seguir, ele estava, se calhar devias te inscrever, devias te inscrever. Falava aquela vozinha cá, aquela semente ficou aqui a germinar e aqui a ganhar vida. Até que chegou a novembro e poucos dias antes do início do curso lá ganhei a coragem e inscrevi-me no curso. E pronto, acho que foi totalmente aqui o grande momento e que me trouxe até aqui. Tão bom o que estás a trazer. Não só porque é a tua vivência e é tão real, como acho que vai. Tantas pessoas podem ressonar, mesmo ressoar com isto, não é? Com este espaço de. Às vezes a alma chama, não é? Às vezes a alma começa a sussurrar do, É olha, mesmo isso. há aqui Vai um ser. caminho para ti. E todas as nossas instâncias, toda a nossa estrutura para trás diz, não, não, isto é demasiado, ou isto não me serve. Mas o sussurro continua, Continua lá, continua. exatamente. Aquela voz vinha aqui, aquela voz parece que me empurrava. E eu olhava, era mesmo aqui um chamado da alma. Vai, olha, peça lá nesse curso. E felizmente tive a coragem, felizmente dei ouvidos a essa voz e ganhei coragem para dar esse passo e inscrever-me neste. Porque acho que foi a melhor coisa que fiz na vida, sem dúvida. Sim, sim. Eu tenho algumas imagens do encontro de práticas onde tu estiveste nesse primeiro ano.
e não só do quão tu estiveste para os colegas que lá estavam, não é? E como isso foi também notado, portanto, essa tua alma já a vir cá para cima, mas também os lugares de transformação onde tu foste. E é sempre difícil, não é? A gente, mesmo como facilitadoras, tenta manter-se numa posição, mas nós somos amigos há muitos anos e eu tenho um afeto muito querido por ti e eu lembro-me de me ter emocionado muitas vezes e de me ter sustido em algumas coisas que tu trouxeste, algumas vivências que tu tiveste e como foi de facto tão bonito. Recordo-me também desse encontro de práticas. Já foi outro momento desafiador, em que eu tive a enfrentar tantos medos, mas lá está, fui. E nós depois percebemos, olha, afinal até sou uma pessoa corajosa, porque eu recordo-me o pânico que era ter que ir para o encontro, não é? Ter que, todo o desconforto que aquilo cria. Nunca tinha estado num encontro, não é? Nunca tinha estado num retiro. E ir para lá, ainda me recordo estar a conduzir para lá e cada vez ir na autoestrada e sempre que havia uma saída, é agora que ele sai e volta para trás. Mas não, depois lá continuava. Até que lá cheguei e tantas barreiras foram quebradas, né? E tanto que com medo, cheio de medo, mas ok, passo a passo vou. Mas até doente fiquei, não sei se te lembras, estava lá e Lembro-me estava doente. perfeitamente. É impressionante como coisas que aparentemente parecem simples, não é? Às vezes é preciso tanta coragem para as fazermos. Tanta coragem. Para pessoas como o Nuno, nos retiros, nós geralmente pedimos as chaves do carro, assim, em tom de brincadeira, mas é de género, pronto, já chegou, agora não sai daqui. Mas sim, uma das coisas, eu também me lembro do meu primeiro retiro de práticas e quão aterrada eu estava, e efetivamente este lugar, como se uma parte nossa se soubesse de uma forma inexplicável que há lugares para onde nós vamos, onde a nossa alma é convocada. E às vezes nós temos muito medo de ver efetivamente tudo o que somos e tudo aquilo que temos cá dentro. Mas isso é um lugar maravilhoso. E a meditação? Ainda te lembras da primeira vez que meditaste, Nuno? Não, não, já tenho pensado sobre isso. Gosto muito de meditar e a meditação é uma prática muito querida para mim, que eu tenho um grande carinho, um grande prazer em fazer, em praticar a meditação e falar de meditação. Mas não me consigo lembrar da primeira vez. Uhum. Recordo de alguns episódios curiosos, mas que eu penso que não foram a primeira vez. Nem me lembro como é que comecei. Eu sei que mesmo antes de começar a fazer meditação eu já sentia algum fascínio pela meditação. Quando ouvia falar de meditação ou quando via imagens já na televisão de pessoas a meditar, aquilo de alguma forma me fascinava. Aquele conceito de estar em quietude, em silêncio, toda aquela envolvência, todo aquele ambiente, principalmente quando naqueles ambientes, naquelas imagens que vemos mais da meditação do Oriente, aqueles os monges, toda aquela paz, toda aquela o zen, tudo aquilo me fascinava de alguma forma. A primeira vez não me recordo, penso que terão sido talvez meditações guiadas, talvez, sendo na Uhum. internet, no YouTube, com algum objetivo específico, não sei, talvez tenha começado por aí. Recordo-me do episódio curioso de ter ido a uma sessão de meditação presencial aqui no Algarve com um colega meu, na altura um colega de trabalho. Tínhamos uma grande afinidade, uma pessoa também virada para este caminho espiritual e de autoconhecimento, e me ter convidado e convencido a ir a essa sessão de meditação presencial. E lá fomos. Cheguei a um espaço deste tipo de eventos aqui no Algarve, uma sala enorme, cerca de 40, 50 pessoas para meditar, com um mestre que iria orientar a meditação para um fim específico, não me lembro já muito bem também o que é que era, mas foi a primeira vez porque não correu bem, mas não correu bem porque eu não tinha conhecimento e foi aí que foi assim, da maneira mais dura que eu aprendi a importância da postura e do corpo na meditação, porque estavam espalhados em círculo pelo chão várias almofadas, tapetes, cadeiras, para a pessoa se sentar como quisesse. Eu, sem conhecimento, sentei-me simplesmente no chão duro, cruzei as pernas, não me lembro desse meu colega me ter dito, mas vais meditar assim, não vais conseguir. Eu na altura não percebi o que ele queria dizer. Claro, a meditação começou, demorou cerca de 30, 40 minutos, não sei, mas claro que eu passado 10 minutos já não aguentava o corpo. E andei, e foram todo o resto da prática uma luta com a posição, com a postura, com as dores, com os pontos de tensão.
E ali aprendi, ok, da próxima vez já tento me sentar mais confortavelmente. Foi a primeira tomada de consciência de que, ok, a importância do corpo e da postura na meditação. Esse foi um episódio que eu me lembro, embora eu acho que não tenha sido a primeira vez. E como é importante, porque mesmo com uma boa postura e mesmo confortável, esse lugar de desconforto também chega, não é? E faz parte. Trouxeste aqui este ponto que eu acho que é tão importante, do fascínio pelo zen, pela paz, por este lugar de silêncio. Mas na prática, quando começamos a meditar, percebemos que a coisa não é Não é sempre assim tão nem bem pacífica. assim, não é? Ah, sim, há essa ideia, muitas vezes errada, acaba por ser mal entendido sobre a meditação, que a meditar é uma coisa muito pacífica e se eu me sentar para meditar, vou-me sentir tão bem, vou-me sentir tão, vai ser tão relaxante, vou-me sentir tão tranquilo, e aquilo vai ser como se fosse um comprimido invisível, em que eu vou tomar e passar, sento-me aqui durante 10, 15, 20 minutos e vou sair daqui completamente tranquilo. Não é bem assim. Muitas vezes isso não acontece. Sim, sim. É, efetivamente, o objetivo da meditação é meditar e não atingir qualquer coisa. Se bem que, com o tempo, algumas coisas nós começamos a adquirir, sem dúvida. Mas eu penso que às vezes é tão difícil para as pessoas entrarem num caminho de meditação, porque nós estamos tão habituados à adição ao produto, tão habituados à objetificação das coisas, àquilo que é útil, eu só faço para que efetivamente, primeiro há a fantasia, não, se eu meditar, primeiro, logo na meditação, eu vou atingir estados de beatitude, de paz, de amor, e depois vou trazer isso para o meu dia. E às vezes acontece, e às vezes não acontece, não é? Porque a meditação, na verdade, o objetivo da meditação é meditar, é permanecer com o que há. E nós sabemos o quão duro é permanecer com o que há em tantos momentos em que o que há cá dentro é difícil, é sofrido, é duro. Ahm, então, muitas vezes eu penso que como não tem esse glamour, não é? Da paz instantânea do produto, é difícil nós comprometermos com um caminho de meditação. Tu, É. como instrutor, concordas com isto? Sem dúvida, tudo isso que disseste e mais uma questão que vivemos numa sociedade em que a gratificação tem que ser imediata. Eu vou fazer qualquer coisa, mas no fim desta qualquer coisa que eu vou fazer, estou a receber o resultado disso. E a meditação não é bem assim. Como tu dizes, a meditação é estarmos connosco. E muitas vezes estarmos connosco é estar com as questões de que fugimos durante todo o dia a dia e andamos a fugir das questões, não é? Falaste há pouco. Eu gosto do silêncio. A maior parte das pessoas não gosta do silêncio, mesmo por isso. Elas precisam de algum tipo de distração, ou ouvir qualquer coisa, ou estar a olhar com qualquer coisa. Ter a mente agarrada a qualquer coisa, mesmo propositadamente, para não ter que olhar para essas questões desconfortáveis que trazemos cá dentro. Quando nos sentamos em silêncio, connosco próprios, olhos fechados, o que é que vai aparecer? São essas questões. É desconfortável, pois é, mas a meditação é isso. Sim. A meditação é um treino de agora, não é? É um treino de estar onde se está, a fazer aquilo que se está a fazer. E eu ouvi uma vez este lugar que também me ressoou muito, que é a meditação é o passo último da autoestima. Porque também aqui há muitas confusões, não é? A autoestima é gostar sempre de mim, ai, a autoestima é achar-me sempre fantástico. E eu sinto que a autoestima tem a ver com este lugar de amor incondicional, não no sentido faças o que fizeres, és fantástica, mas no sentido eu sou capaz de te dar a mão e de suster até os lugares escuros, permanecendo contigo. E a meditação traz-nos isso muitas vezes, não é? Traz-nos a nível físico, o desconforto no corpo, traz-nos a nível mental, com tantos pensamentos, não é? Que nós observamos, que a nossa mente tantas vezes não para e está ali e continuar a vir para o presente, mas eles continuam a passar, e a nível emocional. Porque quando nós nos sentamos em silêncio o tempo suficiente, não é? Que o caldeirão das emoções também começa a mostrar-se, e às vezes é difícil permanecer ali. Mas é um treino. Porque se nós permanecemos ali tempo suficiente, dias suficientes, nós aprendemos de facto a permanecer connosco.
E aqui eu acho, há milésimos estudos sobre os benefícios da meditação, a todos os níveis possíveis e imaginários, até a nível de sistema imunitário. Mas eu confesso que para mim, o grande treino da meditação tem sido a capacidade de me suster. Tem sido a capacidade de caminhar comigo, mesmo nos túneis mais escuros. E aprender também quando é tempo de permanecer e quando é tempo de, permanecendo, pedir ajuda, trazendo-me esse discernimento. E às vezes pedir ajuda não é fácil, não é? Também é um lugar de adultez e também requer suster-me, E porque requer coragem também. e Pedir requer ajuda, ter coragem, a capacidade de pedir ajuda. porque quem pede ajuda é o adulto, não é? Então o adulto já tem de estar com o lugar vulnerável para perceber que precisa de ajuda. E isso a meditação tem-me trazido muito, 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 muito. Tem sido uma âncora na minha vida. É isso mesmo, a meditação, acho que o grande tesouro que a meditação nos pode oferecer é realmente essa conexão connosco e com aquilo que existe. E aprender a suster-nos, né? E depois levar esse treino da meditação formal, quando é praticado de uma forma regular, de uma forma disciplinada, conseguirmos levar isso para o nosso dia a dia. E durante o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando os pensamentos surgem, quando as emoções surgem, nós sermos capazes de suster, já não sermos manipulados por essas emoções. É sem dúvida um trabalho fantástico. Hum. Eu li uma vez e gosto de pensar assim que a meditação é um ato de compaixão e de amor para nós próprios. Dar-nos esse momento, esse treino, é dar-nos amor a nosso Pai, amor verdadeiro, amor com aquilo que há. Seja bonito ou não de observar aquilo que chega, mas é isto que está aqui, é isto que eu sou, é isto que eu tenho, vou permanecer com isto. E depois há outras vezes em que a meditação realmente é maravilhosa e nos traz esses estados de, ok, sair daqui tão esse estado de tranquilidade, esses estados tão serenos, lá está, mas porque isso acontece porque nos ancoramos ao momento presente. Sim. Presença, outra das coisas que é tão difícil de Presença. ensinar. Portanto, isso acaba por ser uma consequência e não um objetivo da meditação em si. Sim, sim. Disseste qualquer coisa no meio do teu discurso que eu queria pegar, mas deu-me uma branca, portanto, vou seguir Passa à frente. caminho. Este espaço de meditares e também o teu caminho com o transpessoal mudou a tua forma de estar no mundo? Claro que sim. Claro que sim. Todo este contacto. A meditação também nos proporciona um convite ao plano transpessoal. Né? Quando nos sentamos a meditar, quando nos permitimos estar no momento presente, quando nos permitimos estar connosco e aos poucos ir desconectando com a nossa identificação mental que nós temos. Quando vamos perdendo essa identificação e vamos percebendo que há aqui um observador mais para lá do que aquilo que nós achamos que somos, aquele observador, aquele lugar mais profundo, é tocar nesse plano transpessoal, né? É tocar nesse lado de uau, há aqui mais qualquer coisa, algo muito mais profundo. Este ser que observa agora os pensamentos lá ao fundo e que já não se identifica com eles, isso é tocar no plano transpessoal. Da mesma forma, a mesma vivência, aquilo também que o curso de terapia transpessoal me trouxe, vivenciar esses estados transpessoais muda-nos completamente, claro que sim. A nossa maneira de estar no mundo, a nossa maneira de estar com as pessoas à nossa volta, a nossa maneira de operar no cotidiano muda sem dúvida. Somos pessoas diferentes. A partir do momento em que tocamos de mais conhecimento daquele plano, daquela vivência transpessoal, já não somos a mesma pessoa. Isto fez-me lembrar agora um episódio no meu primeiro ano do curso de terapia, de ter experimentado, não me recordo exatamente dos pormenores, mas ter experimentado esta sensação e ter ficado, uau, maravilhado. E ter depois partilhado com a minha tutora na altura de eu vivi isto, eu senti isto, agora tenho medo de voltar atrás e voltar a ser a mesma pessoa. E ela me ter tranquilidade e ter dito, não tenhas medo, já não és aquela pessoa, portanto já não voltas lá. E é isto. Há sempre qualquer coisa diferente. Somos mais conscientes, mais compassivos.
connosco próprios e coisas. Se conseguimos ter essa compaixão para connosco próprios, conseguimos também levar essa compaixão ao outro. Outro lugar, um lugar de mais responsabilidade. A capacidade de nos pormos em causa, isso também muda muita coisa. Tanto. E por aí afora havia tanto. Como o transpessoal nos muda a pouco. E como somos pessoas diferentes lá fora, depois dessas vivências, dessas tomadas de consciência. Estavas a falar e eu estava a remeter-me novamente para a primeira pergunta que te fiz, não é mais difícil, quem é que tu és? E eu acho que é exato, tocaste aqui em pontos que são mesmo fundamentais, não só para desconstruir o que é o autoconhecimento, mas também para desconstruir o que é este caminho da meditação e o caminho do transpessoal, e que tem a ver com isso. Às vezes nós estamos muito fechados nas cápsulas das narrativas do somos isto. E este caminho vai ampliando, não é? O autoconhecimento, no fundo, não é, afinal eu já não sou isto, ou afinal, é de facto uma expansão de consciência e da consciência do eu. Sempre este espaço que tu trazias da testemunha, não é? A testemunha, de repente, quem eu sou é para além da persona. De repente, quem eu sou é também quem observa, é quem vive e é quem está acima disso. E como isso, de alguma forma, não mudando as nossas vivências, não mudando as nossas circunstâncias, porque a vida é o que é e é para se viver, muitas vezes nos conecta, muitas vezes nos sustém, nos dá uma verticalidade que antes de termos chegado a este lugar não tínhamos. E com isto, lá está, não sou ninguém para falar sobre isso, com isto não estou a dizer que se está acima de ninguém ou que se evitam experiências. Nós não evitamos experiências. Nós lembramos é que somos mais do que essas experiências e de que a pessoa que está a viver essas experiências. E isto, de alguma forma, muda tudo. É a grande diferença e acho que só por isso vale a pena fazer este caminho, só por isso vale a pena meditar. Se eu consigo, no meu dia a dia, já reagir, aliás, não é reagir, este lugar do observador, este lugar de testemunha, dá-me a possibilidade de escolher como agir perante as circunstâncias da vida, perante as circunstâncias do dia a dia, as emoções, as situações que chegam. Há uma diferença muito grande entre reagir sem dar por isso e escolher como agir com aquilo que chega. Isso faz toda a diferença. Faz toda Porque a as situações vão diferença. sempre chegando e a vida vai nos pondo essas situações para nos testar e nós percebermos, ok, o lugar onde já estamos, aquilo o quanto já percorremos e o quanto já evoluímos. Sim, então, se havia uma situação que antigamente epá, eu reagia, eu disparava e quando dava por mim, epá, eu não queria ter tido esta reação. E agora, neste momento, eu já assim, não, existe aquele pequeno espaço temporal entre chegar à situação, chegar à emoção e eu escolher como é que vou agir. Parece tão pouco, mas faz uma diferença Faz enorme. toda a diferença. E mesmo que nesse momento essa escolha não tenha sido possível e tenhas só reagido, há um lugar de maior compaixão. Já Também não, o acontece às chicote já vezes. não é tão forte. Exatamente, às vezes acontece e pensa, pá, não queria ter reagido assim. Mas pronto, ok, reagi, Hum. da próxima vez já vou tentar fazer diferente. E este é um espaço importante que a meditação nos dá, não é? A forma como lidamos com as emoções. Sem dúvida. A forma como conseguimos suster algumas das emoções e também como lidamos com as nossas emoções mais duras, mais contrativas. Sim, a capacidade de suster tudo isso, não é? Depois a meditação traz-nos essa capacidade que é um tesouro de isto é só uma emoção. Isto não sou eu. Eu tenho as minhas emoções, eu tenho os pensamentos, mas isto não sou eu. É só um pensamento que está aqui na minha cabeça, é só uma emoção que estou a sentir no meu corpo, mas eu sou muito mais do que isto. E a partir daí vem a capacidade de suster e ver o que é que esta emoção diz, ficar com ela e não fugir dela também é importante, não fugirmos. É por isso que meditamos. Sentamos em silêncio, tudo aquilo aparece, mas nós permanecemos. E é ficar com o que existe, porque depois a emoção pode nos dizer tanto, né? Tem tanta coisa para nos contar. Sim, esse lugar é o não fugir da emoção. Nós muitas vezes achamos que estamos a sentir as emoções, mas estamos a fugir delas. E o desespero vem muitas vezes da fuga de sentir.
Quando nós ficamos, epá, não sei como é que tu vives isso, mas na minha experiência, ficar é muito difícil, especialmente quando a coisa é avassaladora. Mas também é um lugar de autocuidado profundo. É um lugar de cuidado permanecer ali e começar a sentir que o meu corpo consegue sustentar aquela emoção. E ela de repente começa a falar comigo, não é? E começa a trazer-me outros lugares, outros insights. Não quero florear nem pôr cor-de-rosa, não é? Não se torna uma coisa bonitinha, não é isso. Mas quando a nível. É muito a nível corpo, não é a nível de mente. Quando a nível de corpo eu começo a sentir que sou capaz de cuidar de mim também naquele lugar difícil, há qualquer coisa que muda, há qualquer coisa que de facto, não sei, há uma verticalidade. Eu acho que é esse lugar da presença, não é? Eu aceito permanecer comigo. É muito transformador. Desconfortável de início, sem dúvida, por conseguir permanecer ali, porque a emoção veio ao corpo, todo o nosso corpo reage. Mas conseguir, ok, usar a nossa respiração, respirar fundo e dar-nos aquela, ok, vou conseguir ficar aqui mais um pouco, e fica até que vamos permanecendo, vamos tendo esse autocuidado, vamos sustentando e ao pouco e pouco aquela emoção começa a perder aquele poder que sobre nós e vai ficando cada vez mais suave e a partir do momento em que conseguimos lidar ela perde e quando ela perde completamente ou quase completamente aquele poder que tem como nós realmente é mágico. E eu li recentemente um livro sobre meditação, dizia um autor nepalês, não me recordo agora o nome, e ele chamava a isto, aquilo que nós encontramos, aquilo que cai assim à nossa frente, as emoções, as situações de grave, ele chamava os belos monstros. São monstros porque realmente nos provocam isso e dão-nos vontade de fugir, não queremos olhar para eles, mas são belos porque pelo seu poder transformador quando escolhemos ficar com eles. E então é conseguir permanecer, olhar para eles, aceitá-los, depois de ver como eles ia dar-lhes um aperto de mão. E a partir daí a transformação acontece. Sem É, dúvida, é sem sem dúvida dúvida. fabuloso. Quer dizer, parece fabuloso, não é bonito. Nem Sim, sempre é é bonito. fabuloso falar nisso, não é? Viver isso Não é bonito a é maior uma parte das etapa vezes. acima, Não. tem muita coisa que se lhe diga, mas vale a pena. Vale a Requer coragem, pena, mas vale a pena. sim. E é este lugar que às vezes. Eu sou uma pessoa que gosta da vida, não é? Que gosta de intensidade na vida. E às vezes, exatamente nós estamos a dizer que não é glamouroso, que que é um lugar de não ação, mas também não é inação. Este lugar de ficar com o que há, tantas vezes parece. Tantas vezes, quando se fala de meditação, eu vejo nos olhos das outras pessoas este espaço do ai, mas isso é tão insonso, não é? E esta nossa conversa, eu gostava muito que viesse esta mensagem do não é insonso. Efetivamente, é muito difícil ficarmos com as emoções lixadas. E, efetivamente, caminhar de mão dada connosco em caminhos escuros, epá, é lixada à brava. Mas a meditação, a presença, o estar em silêncio, a mim, não é? Isto é o meu preconceito, a mim, permite-me uma vida mais intensa. Porque eu sinto que vivo por inteiro. E, novamente, isto não é cor-de-rosa. Viver por inteiro é viver os 360 graus. Mas desde um lugar, olha, se calhar desde um lugar com menos desamparo. Não é que ele não venha por vezes, mas é isso que eu sinto, viver a intensidade da vida, porque a vida acontece. Mas desde um lugar de menos desamparo. Não é que seja menos difícil, mas é menos desamparado. É viver num lugar de inteireza, né? Esses Uhum. 360. Viver com Sim, tudo o que tem, o bom e o mau. Aliás, não gosto de especificar entre o que é bom e o que é mau porque muitas vezes o que é bom é só um título que nós damos e afinal se calhar não é tão bom e as coisas más também é só uma avaliação que nós fazemos e se olharmos bem, se calhar as coisas não são propriamente más. Nós é que lhe dizemos estes rótulos de bom e mau. É viver com as coisas que nos são fáceis de suportar e aquelas que são difíceis de olhar. E saber, eu sou tudo isto. E vou sim, viver com tudo isto. E quando sim. aceito viver com tudo aquilo que sou, as coisas estão muito mais Uhum. fáceis. Consigo me amparar mais facilmente. Consigo ter mais
esse olhar para mim, esse gesto de compaixão, esse de não, eu também sou isto e está tudo bem, faz parte. E quanto mais nós aceitarmos esses lugares escuros, esses lugares menos bonitos, e quanto mais luz nós levarmos, ou seja, quanto mais tempo permanecermos e conseguirmos enfrentar esses lugares, essas emoções, esses pensamentos, tudo aquilo que é doloroso e escuro, quanto mais conseguirmos estar e mais calar, mais luz vamos levar, né? E quanto mais luz levamos, menos escuro deixa de ser. No fundo é isso que é ser iluminado, né? Nós gostamos muito de pensar, não, vou meditar para ser uma pessoa iluminada. Iluminar é levar luz aos nossos lugares mais escuros, daí para iluminar o que não tem luz. E a partir do momento que levamos essa luz a esses lugares, nós crescemos. Existe uma expansão. Porque enquanto antes só operávamos na parte luminosa, fica Achávamos nós. de forma geral, a Sim. nossa parte luminosa é muito maior e conseguimos ter muito mais espaço para sermos. Hum, hum. Já não somos só metade, já somos um pouco mais. Sim, Mas sim. claro, não é glamouroso, não é um caminho cor-de-rosa. Mas é um caminho muito importante. Eu sinto que de alguma forma é mesmo muito importante neste caminho de crescimento pessoal. Não é por acaso nós associamos muito a meditação, lá está, é este movimento mais New Age com as meditações guiadas, que têm o seu propósito naturalmente e são terapêuticas, mas muito com o oriental, não é? A Zazen. Mas convém lembrar-nos que todos os grandes caminhos espirituais, nomeadamente as grandes religiões, não é? Trazem na sua bagagem ancestral um caminho meditativo, e um caminho de silêncio, um caminho de presença. E que esse é um dos grandes componentes do trabalho espiritual. Efetivamente, permanecer conosco é a grande chave. E, e nós não podemos fugir daqui. É porque na vida, efetivamente, há sempre caminhos que nós vamos ter de atravessar sozinhos. Há caminhos internos que nós temos de atravessar sozinhos. E a meditação dá-nos essa chave do nós não estamos sozinhos, nós estamos connosco mesmos. Ou se calhar estamos com a grande inteligência. Não é? Estava-me agora a lembrar desta frase também tão bonita do orar é falar com Deus, meditar é escutá-lo. Não é? E como também esses lugares de insight e esses lugares de abertura de coração também, nós estamos a falar só do lugar menos glamouroso da meditação, mas ela também traz isto, tantas vezes, esse lugar de abertura de coração, este insight que vem de repente e depois, não é? Como uma onda vai, de que há uma conexão muito maior do que aquela que eu me apercebo. Mas é como tu dizias há pouco, quando estavas a falar dessa tua experiência. Estes insights e estes lugares são como ondas, não é? As experiências como são ondas, elas vão e vêm, mas quando nós chegamos a um lugar e cheiramos, não é? O cheiro das flores, já não podemos voltar para outro lugar e que ele tenha desaparecido. Já não esquecemos. Ele pode não estar tão ativado, mas já não nos esquecemos nunca mais. E a meditação também, exatamente. Mas aqui, como tu disseste bem, estamos só a falar aqui da parte mais difícil da meditação, mas a meditação também é um convite para tocar esse o sagrado. E Absolutamente. escutar Deus, ou escutar o sagrado dentro de nós. Aqui, utilizando Deus, cada um usa Deus como quiser, não com uma conotação religiosa, mas esse algo maior que existe, esse algo superior, esse sagrado, esse divino também existe dentro de nós, e a meditação também é o convite. E também já tive essas experiências fazendo meditação, foram poucas, eu gostava que fosse mais, lá está, mas isto não acontece quando nós queremos, acontece quando tem que acontecer. Mas também já tive esses momentos na meditação de ter esses vislumbres ali, aquele segundo, aqueles 2 segundos em que nós sentimos aquele, ok, toquei aqui o sagrado, vivi aqui o sagrado durante, e toda a sensação de maravilhamento que aquilo nos traz, aquela sensação maravilhosa, aquela sensação de conexão com o todo, aquela sensação de paz, de uau, Hum, isto existe. sim, Não sentar-nos consigo com o não mistério. consigo sentir isto todos os dias, mas isto existe, e uma vez que lá chegamos e uma vez que cheiramos, já não esquecemos. Sentar-nos com o mistério, com tudo aquilo que ele traz. Também nos ensina que a espiritualidade é muito para além de estar zen. Também nos ensina que a espiritualidade é muito para além destes momentos. A espiritualidade é a vida. Viver é um ato espiritual. E trazer isto dentro, eu sei que viver é um ato espiritual. De alguma forma, nós não deixamos de lavar a louça.
mas não deixa de ser um lado espiritual. Tudo pode ser espiritual, não é? O que é ser Tudo pode espiritual? ser Na minha maneira espiritual. de ver, penso que tu se Basta calhar estar aberto a isso. também concordas com isso. Ser espiritual é sermos o melhor ser todos os dias e procurarmos todos os dias sermos os melhores seres humanos, crescermos e evoluirmos e sermos mais compassivos connosco com os outros e viver a vida desta forma mais inteira e mais real. Acho que no fundo isso é ser espiritual. Uhum. Falaste em lavar louça, recordo no episódio, uma vez, uma noite aqui em casa, a lavar a louça, ou pôr a louça na máquina de lavar, a tirar ali, a arrumar a cozinha depois do jantar. Tive um desses momentos, simplesmente estava ali e de repente estava a pôr a louça na máquina, lembro-me, estava a ouvir música enquanto fazia essa tarefa mundana, não é? E tive um desses momentos de conexão com o todo, esse sentimento de unicidade, uma paz interior fantástica e pensei, isto acontece a tratar da louça. Pode acontecer. Qualquer momento pode ser espiritual. Olha, eu tive um desses momentos e quem estava comigo, e acho que também sentiu exatamente isso, porque foi assim, isto dá-me vontade de rir, agora está-me a lembrar disso. Tive um desses momentos num concerto do Ed Sheeran, porque eu estava cheia de calor, estava cheia, cheia, cheia de fome e já não sei. E estávamos à espera há imenso tempo e finalmente fui buscar. Eu já não me lembro se era um cachorro, não me lembro exatamente, para teres noção, eu nem sei o que é que estava a comer. Eu sei que no momento em que eu dou a dentada e sinto aquele alívio físico, começa a tocar a música. E não era o Ed Sheeran, era o tipo que estava a fazer a primeira parte. Mas quando eu ouço aqueles primeiros acordes, no momento em que o meu corpo tem a gratificação da comida. Abriu-se-me aqui qualquer coisa, vieram umas lágrimas aos olhos e estávamos muita gente da equipe, eu lembro-me, virei para a Vanessa Oliveira ao meu lado e disse, estou a ter uma experiência como, e ela de lágrimas nos olhos disse, eu também, e acabámos a rir, e portanto de facto viver a vida e estar presente para aquilo que ela traz é extraordinário. Tão simples, né? Situações tão simples. Não tem que ser ali num sítio específico, ali com uma prática específica para atingir aquilo. Não, porque até podemos fazer isso o resto da nossa vida e não acontecer. E depois nestas tarefas mundanas acontece este Sem momento. dúvida, sem dúvida. Oh, É Nuno, preciso isso estarmos era. abertos e receptivos também para que isso aconteça, não é? Sim, sim, sim. É preciso também nos abrirmos ao mistério, sem dúvida. E como é que é para ti? Como é que é ser instrutor do curso de meditação? Aliás, ser tutor e professor do curso de formação de instrutores de meditação. É um prazer enorme poder levar e falar desta prática aos alunos que chegam. Realmente é algo que faço com grande satisfação, com grande prazer, porque falar da meditação, falar sobre esta prática, eh, ver os pontos de vista dos alunos, perceber o que é que quando ele chega, quando o aluno chega, o que é para ti a meditação, qual é a tua prática, quais são as dificuldades, o que é que tu gostas da meditação e aos poucos irmos falando, ir desmistificando, ir abrindo mais, falarmos de conceitos que parecem tão superficiais ou parecem não ter nada para falar ou para escavar, como por exemplo o silêncio, o vazio. Coisas que aparentemente nós falamos de silêncio e o vazio parecem coisas tão negativas, não é? Mas quando nos permitimos e quando conseguimos sentir realmente o que é o silêncio, o que é um vazio criativo, o que é o vazio e o silêncio de onde tudo pode crescer, onde nós podemos realmente tirar tanta coisa, há tanto para escavar e há tanto para retirar daqui. É fantástico, é maravilhoso. E saber depois as pessoas sentem esses lugares. Porque realmente para se criar qualquer coisa para crescermos ou para irmos mais além, temos que realmente muitas vezes que calar o ruído. E quando falo ruído não é só uma questão realmente de ruído de barulho. Todo o ruído interior, tudo aquilo que existe cá dentro, todo aquilo. Para criar espaço fértil para algo novo e valioso possa crescer, muitas vezes é preciso realmente, ok, vamos cultivar o vazio, vamos cultivar o silêncio. E nesse silêncio, nesse vazio, agora sim, agora aqui é algo maravilhoso, pode crescer e pode se retirar daqui. E falar destes conceitos, e depois também falar sobre a própria prática, falar da importância da postura. Olhamos para a meditação como uma prática que ocorre ao nível psicológico, ao nível mental, mas não tudo começa com o corpo. Eu quando Tudo. decido meditar,
sento-me, eu vou pôr-me naquela postura. Portanto, tudo começa com o corpo. No fundo, é aqui a nossa taça que vai suster, vai colher a nossa prática. E o que é tão importante. Depois falar sobre a respiração. A respiração é outro tema fantástico que eu adoro. E há tanto para dizer sobre a respiração. Portanto, para mim falar e poder partilhar estes temas com os alunos e tentar que eles também sintam tudo isto é fantástico. E saber depois no fim ver o que é que mudou daquilo que é a percepção deles sobre a meditação, o que é que mudou, a forma como é, como chegaram, quando chegam ao fim, o que é que eles olham para a meditação e veem a meditação realmente já com outros olhos completamente diferentes. Sim, sim. É um curso, este nosso curso de meditação é um curso muito completo, não é? Por algum motivo é um curso também para formar instrutores, mas não necessariamente. Agora, aquilo que eu sinto é os conteúdos, a forma como eles são dados de semana a semana, a forma como esta possibilidade de nos testarmos e nos irmos experienciando acontece, traz uma grande mudança num espaço de tempo bastante curto, não é? Porque é um curso de relativamente curta duração. São cerca de 20 semanas, sim. Exatamente. Sim, realmente o curso habilita as pessoas a serem instrutores de meditação, mas aquilo lá está, o essencial é a pessoa tornar-se um meditador, a pessoa ser tocada pela meditação, porque para ser instrutor, a pessoa tem que meditar, não é? Eu não posso ser um instrutor Naturalmente. se não faço meditação, se não faço a prática, se não compreendi já estes temas como o silêncio, como o vazio, a importância da respiração, a importância do corpo, a importância da atitude. Todos estes temas, sentir tudo isto, não é aprender, não é ler um manual, aquele eu compreendi a nível mental, não. É preciso sentir E de ir uma forma experienciando, verdadeira, e ir experienciando. meditando, semana a semana. Exatamente, pois o curso é composto tanto de um tema semanal para os alunos poderem ler, terem a semana para ler e interiorizar todo aquele tema, depois falamos nas nossas tutorias, tanto individuais como em grupo, depois temos também práticas, não só a prática formal da meditação, mas outro tipo de prática que acabam por complementar a meditação em si e trazer também essas compreensões, esses insights, portanto é um curso bastante completo. Uhum. Sim. Eu vou falar aqui rapidamente da minha experiência, que foi quando decidi inscrever-me neste curso de instrutor de meditação. Eu estava cá e vou me inscrever neste curso, lá está por aquele fascínio que a meditação sempre me trouxe, vou aqui aprofundar. Mas depois, por outro lado, havia, será que vou aprender alguma coisa? Falar de meditação, mas será que é assim tanto para ensinar, nunca para fazer um curso de 20 semanas? E pensava, e acabei, inscrevi-me no curso e fui fazendo e depois descobri, uau, há realmente tanto aqui para aprender e tanto aqui para retirar. Não, meditação não é só aquele ato simples de sentar e parece que estou ali sem fazer nada. Não. Falaste nisso há pouco. Meditação parece que não fazemos nada, parece um ato de estou ali simplesmente sentado. Já tenho ouvido comentários de pessoas, mas como é que estar ali sentado me pode ajudar? Quando decidimos sentar para meditar, estamos a fazer tanta coisa, há tanta coisa a acontecer. Mas lá está, é difícil compreender se não o fizermos, se não o experienciarmos. Sem dúvida. Nuno, o que é que te move todos os dias a continuar este caminho? Acho que é isso que já falámos anteriormente. Ok, eu já comecei este caminho, eu já cheguei até aqui, eu já me senti tocado por estes momentos de estes experiências como por estes momentos de tocar o sagrado. Eu sinto e percebo que hoje sou uma pessoa melhor, digamos assim. Não quero esta a palavra que eu queria usar, mas sou uma pessoa mais completa, sou uma pessoa mais compassiva, sinto-me que sou um melhor ser humano, para mim e para os outros. E continuar a fazer esse caminho, não querer parar por aqui. Hum. Continuar a... Sei que amanhã posso ser um bocadinho melhor, amanhã posso estar um passo mais à frente, ou dois, ou só meio passo, ou posso estar no mesmo, mas daqui a 2 dias ou 3 volto, consigo. Mas continuar a fomentar esse trabalho interno, continuar a fazer este trabalho evolutivo todos os dias, porque agora também já não faz sentido parar. E dentro daquilo aquilo que eu tenho para dar, se puder tocar alguém, se puder ajudar alguém a começar este caminho ou a fazer parte do seu caminho, isso enche-nos o coração, como tu sabes. Sim.
Isso não é um problema, já tocaste muitas pessoas e tenho a certeza que esta conversa tocará muito mais. Então, a última questão. Se pudesses plantar uma sementinha em quem nos está a ouvir, o que é que dirias? Uma sementinha. Talvez gostava que as pessoas sentissem lá, aquilo que eu também já partilhei de início, aquela semente quando eu estava na dúvida entre inscrever no curso de terapia transpessoal ou não inscrever no curso de terapia transpessoal. Não que as pessoas, não a semente para as pessoas especificamente se inscreverem no curso de terapia transpessoal, mas essa semente de que nos impulsiona a começar o caminho. Eu quero mais. Há Dar o algo primeiro mais. passo. Dar o primeiro passo. Eu posso ser um melhor ser humano, eu posso crescer e evoluir. Posso ser uma pessoa mais inteira, mais compassiva, mais amorosa e levar tudo isso para o mundo. É essa semente. Sim, sim. Que ela possa ter espaço e condições para germinar e crescer. Grata muito, Nuno. Que boa conversa que nós tivemos. E sinto que foram ditas aqui coisas mesmo muito valiosas e muito bonitas. Então, como sempre, é um prazer para mim conversar contigo. Grato também pelo convite. É curioso estar aqui a conversar contigo, né? Após 31 anos de amizade e agora convidar-nos realmente é maravilhoso, mas também é estranho. É verdade, é Mas verdade. grato pelo convite, é sempre um prazer também falar sobre estes temas e principalmente sobre a meditação. E que também, pronto, também deixar, acabando aqui, complementando aqui a resposta à última questão, também que essa semente possa levar também as pessoas a pensar mais sobre a meditação. Eu costumo dizer, e já ouvi também esta frase vindo de outras pessoas, o mundo seria um lugar melhor se todas as pessoas fizessem meditação. Fica também esta semente para pensarem nisso. Grata muito. Como sempre, terão acesso ao Instagram do Nuno e ao meu e ao site da escola também, no caso de quererem aprofundar ou fazer alguma questão mais pessoal. E muito grata para quem nos tem escutado ao longo destes episódios, para quem começou agora a escutar-nos. E deixo novamente um spoiler que o nosso próximo episódio será com a Iris Lincoln Garcia e sobre o seu trabalho com a psicossomática e o título é Escutar com o Corpo. Então, até à próxima. Como sempre, é um grande prazer estar aqui.